Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra de Deus com vocês aqui, nesta noite de sexta-feira. Está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vou te dar um tempinho aí para pegar a tua Bíblia, para acompanharmos juntos a leitura desse texto tão rico que o Senhor nos atribui nesta noite. Enquanto isso, fica aí um fundo musical. Ninguém explica a Deus. Como explicar a grandeza de um Deus tão poderoso, tão majestoso? Dono de toda ciência, sabedoria e poder. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se é aparente. Pela fé, Abel ofertou a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda se fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus os transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam, ou melhor, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Glória a Deus. Essa carta ela é escrita, alguns historiadores ainda uma certa discussão, uns atribuem a Paulo e outros a outros escribas da época, mas até o momento então fica como Paulo sendo quem escreve a carta aos Hebreus. E Paulo ele começa com este capítulo ao qual nós lemos 11, versículo 1, dizendo que ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Paulo está dizendo que na maioria das vezes o cristão ele vai ter que ter fé. E a fé ela não é uma coisa, na maioria das vezes, tangível. Ou seja, nós não podemos pegar, abraçar, apertar. Mas nós temos a certeza de que, se for da vontade de Deus e nós tivermos fé em nosso coração, nós alcançaremos a vitória. O próprio Jesus disse, olha, se vós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e falar para aquele monte, olha, mova-se, aquele monte ele vai se mover. Então Paulo está dizendo para a igreja aos Hebreus, que na carta aos Hebreus, que era extremamente necessário, a fim de alicerçar aquele povo. Paulo estava dizendo, é extremamente necessário que vocês tenham fé. E ele vai continuar dizendo que é a prova das coisas que se não veem. Ou seja, muitas vezes a gente quer algo de Deus, a gente quer viver algo de Deus, mas nós não temos fé, porque a gente não estamos enxergando com os nossos olhos. Nós queremos viver uma promessa, nós queremos conquistar alguma coisa, mas a gente não consegue enxergar aquela situação e por muitas vezes nós deixamos de acreditar, de ter fé naquilo, porque justamente isso
Porque a fé ela é aquilo que a gente não pode ver, é aquilo que somente Deus sabe, somente está guardado nas mãos deles. A mão dele está debaixo da autoridade dele. E só cabe a nós ter fé e esperar com paciência no Senhor, como disse o salmista. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu a minha oração. Aí Paulo vai continuar dizendo no capítulo 2, versículo 2. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, saiu tudo das mãos dele. O autor da vida, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, divisor das águas, a terra seca, que nós podemos ver lá em Gênesis a formação do mundo, ou dos mundos, como diz aqui a palavra, Criador dos mundos. Olha que Deus tremendo. Este louvor de fundo vai dizer justamente isso, ninguém consegue explicar, o ser humano tenta, atribui a criação do mundo ao Big Bang, atribui as coisas que acontecem no mundo à ciência, e sim, verdadeiramente a ciência ela desvendou já muitas coisas, mas a criação de tudo está no controle das mãos dele. Tudo está no controle das mãos dele. Esses dias eu estava vendo uma reportagem que dizia que o homem estava buscando para ver se verdadeiramente o que está escrito na Bíblia é verdadeiro com relação ao que aconteceu à cidade de Sodoma e Gomorra. E essa busca levou eles até um disco, eles acharam um disco escrito de pedra. E os astrônomos daquela época, da época em que Sodoma e Gomorra foi destruída, eles acharam ali um disco. E naqueles tempos os homens já praticavam astrologia, já olhavam para as estrelas com um olhar diferente. E viram ali que naquela descrição, eles contam as estrelas, fazem a menção às estrelas e fazem um risco, passando de um lado para o outro da pedra. Esse risco eles não conseguiram distinguir o que era. O que se entende é que este risco, pela data eles fizeram um teste de carbono na rocha, e pela data, eles conseguiram entender que aquela pedra ela era desde daqueles tempos em que Sodoma e Gomorra foram destruídas por conta da desobediência que havia naquele lugar. Então Deus permite que o homem até solucione algumas questões para que entenda que verdadeiramente Ele é Deus. Muitas pessoas só vão acreditar no dia vindouro da sua vinda, no dia que Jesus voltar para buscar a tua igreja, no dia que Jesus falar, eu vim buscar a minha igreja onde está. E Paulo vai continuar dizendo, olha, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Nós entendemos que essa palavra que Paulo cita de Caim e Abel, ela traz à nossa memória dois jovens, um preocupado demais em oferecer o melhor para Deus e o outro já nem tão preocupado assim. Um preocupado demais em falar, não, peraí, é para Deus, eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que dar a minha melhor oferta, eu tenho que dar o meu melhor sacrifício, eu tenho que me prostrar, eu tenho que fazer aquele cerimonial, eu tenho que me preocupar, porque não é na presença de qualquer um que eu vou me prostrar, é na presença de Deus, é na presença do Criador do mundo. E ali ele oferta, ali Abel oferta a melhor oferta que ele tinha, o melhor dele para Deus. E Deus recebe. Caim já não se preocupa. Caim oferece de qualquer jeito. E ele percebe que a oferta a Deus de qualquer jeito, Deus não recebe, Deus não se agrada. E depois de tudo isso, Caim vai e mata Abel. Mas a palavra diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, ele tem zelo, ele exalta, ele coloca em outro patamar. Então, meu querido, se você tem buscado ao Senhor e não tem ainda alcançado, mas olha, escute, Deus é galardoador
Ele tem ouvido as suas orações. Continue se doando, continue se entregando na presença dele, porque no momento dele ele vai te honrar, no momento dele ele vai te colocar num local de destaque, porque ele é galardoador, é o que diz a palavra. Mas entenda, ele quer o seu melhor, a sua melhor oferta. E quando eu falo oferta, não é dinheiro, é o seu coração quebrantado na presença dele. Quando eu falo oferta, não é os seus bens materiais, não. Para Deus não interessa os seus bens materiais, porque ele é o dono de tudo. Por ele foram criadas todas as coisas, para ele foram criadas todas as coisas, e se não fosse por ele, nada dessas coisas haveria de ser. O que Deus quer das nossas vidas é um coração quebrantado, contrito, pequeno. Ele quer que nós nos façamos pequenos e exaltemos o nome dele que é grande. Aí Paulo vai continuar dizendo, olha, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe. Nós vivemos em um mundo que cada vez mais se fala menos de Deus, cada vez mais se prega menos Deus. Se prega muito, você vai conseguir, você vai se dar bem, você vai ser bem sucedido, você vai ter um bom carro, você vai ser rico, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E se esquecem de falar, não é Deus quem vai. É Deus quem vai à frente de todas as coisas. É Deus quem está no controle de toda a situação. É Ele quem determina o tempo de sorrir, o tempo de chorar. É Ele quem determina a hora de ter vida ou a hora de morrer. Nada foge do controle de suas mãos e ninguém consegue explicar este Deus. Nem teologia, nem medicina, nem ciência. Nada consegue explicar esse Deus tão amoroso, tão grande, que se inclina do céu para ouvir o seu clamor, a tua oração. Tamanha importância a sua voz tem para Ele. Tamanha importância o seu coração tem para Ele. Mas é necessário que nós, na condição de humanos, pequeninos que somos, pó da terra, venhamos nos colocar diante dEle como humildes e temos os nossos corações quebrantados. Porque Ele é galardoador dos que o buscam. Aí Paulo vai dizer, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador. Ou seja, meu irmão, para que você viva a promessa, você tem que acreditar que Ele é galardoador. Para que você viva a promessa de Deus, você tem que acreditar que Ele é Deus na sua vida. Você tem que, aleluia, se apegar a Ele com fé e não largar da presença dEle por nada neste mundo. Se apega à presença de Deus, aleluia. Se apega à presença dEle e não solte mais. Se porventura você soltou por algum momento da tua vida, não solte mais. Que nessa noite você venha se agarrar com fé nele, porque Ele está com os braços abertos para te acolher. Mais uma vez. Não espere o dia que Ele voltar. Não espere o dia que Ele virá buscar a tua noiva. Para que você não fique para trás. Se apegue a Jesus. Se apegue a Deus. Porque ninguém consegue explicá-lo. Mas nós conseguimos sentir a presença deste Deus tão poderoso. Tão maravilhoso. E que através dessa palavra nessa noite fala contigo. Que o Senhor te abençoe. E eu quero orar com você. Soberano Deus, amado Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus galardoador. Porque o Senhor, ó Deus amado, aleluia, tem olhado para as nossas vidas e o Senhor não nos deixa sem resposta. Deus, obrigado, Senhor, por essas vidas que vão ouvir esta palavra. Senhor, obrigado, Deus, por essas vidas, Senhor Jesus, que vão atentar ao que o Senhor tem dito. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por mais esta oportunidade. Graças te damos. Meu querido, minha irmã, meu irmão, fique em paz. Tenha um final de semana abençoado. Em nome de Jesus.